E aí, Caio, bom dia. Bom dia, Hugo, bom dia, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje vamos ter muitas notícias aqui para tratar no programa, mas eu gostaria de iniciar falando de Alagoinhas, mandando um bom dia especial para os usuários do transporte coletivo de Alagoinhas, que na semana passada ficaram esperançosos com o anúncio do prefeito Joaquim Neto com relação ao edital de licitação que visa, licitar o transporte público de Alagoinhas. As promessas são bastante satisfatórias, 20% de ônibus novos, 80% da frota restante, com 5 anos ou até 10 anos de uso. Alagoinhas, para se ter uma ideia, tem ônibus com 20 anos de uso, são verdadeiras carroças. Na última sexta-feira, a informação que eu tive é que um ônibus ali que fazia o trajeto ali do Pirineu, simplesmente os parafusos soltaram. Não é novidade. Soltaram os parafusos, é brincadeira, soltaram os parafusos. O caminhão, o ônibus estava andando e simplesmente os parafusos escaparam do pneu e aí foi aquele alvoroço, o medo tomando conta dos usuários. Enfim, é uma situação complicada, Alagoinhas. Então vai ter a licitação, a gente espera que haja realmente interessados no transporte. A informação do prefeito é que não haverá aumento, pelo menos durante esse ano de 2020, ano eleitoral. Haverá subsídio? Ele não confirmou essa informação de que haverá subsídio. Agora não haverá aumento. Então se entende que a empresa que se interesse pela licitação já vai estar sabendo que em 2020 não haverá aumento. Embora ele confirmou que haverá um índice de reajuste dessa tarifa. Eu não tive acesso ao documento do edital, mas eu espero que tenha um índice de reajuste, o IGPM, por exemplo, que é o índice mais utilizado, que realmente dê uma previsibilidade para a empresa do quanto vai ganhar no ano seguinte. Até para que ele possa fazer seus custos, quanto tem que gastar, enfim. Mas a situação é essa. Olha, sem subsídio, eu não acredito que o transporte de Alagoinhas vai melhorar. Também acho. Eu não há viabilidade. Ou tinha um aumento logo de cara na passagem, ou a prefeitura tem que subsidiar. Porque se ficar do jeito que está, continuar a mesma coisa. Não vai mudar nada. Outros 2 pontos interessantes, Hugo, é o seguinte. Segundo o prefeito, o edital, ele tem um ponto que trata sobre a absorção da mão de obra já utilizada em Alagoinhas. 80% dos rodoviários, e aí se incluem motoristas, mecânicos e cobradores, que já trabalham no transporte público de Alagoinhas, terão que ser absorvidos por essas empresas que vierem a vencer as licitações. Os outros 25%, infelizmente, não sei se serão absorvidos. Não é obrigatório a absorção desses outros 25%. O questionamento que a gente faz é o seguinte: quem é que vai fazer essa seleção? Como será feita essa seleção? Será o sindicato? A própria empresa. Será a própria empresa? Será uma prova para ver o preparo de cada trabalhador? Enfim, ou seja, 25% possa ser que fique de fora aí do transporte e pode gerar algum tipo de raiva, mas não, mano, o cara perdeu o emprego, tá complicado. Mas todo mundo sabe que quando há troca de empresa, sempre tem a troca de mão de obra também, Agora, quem é que vai indicar, não sei. Sempre tem aqueles indicados políticos, alguma coisa, mas acredito que a maioria vai ser da própria empresa. Que vai avaliar e vai ver como é que vai ficar isso aí. A expectativa da população de Alagoinhas é que realmente essa licitação saia do papel. Porque Hugo, Caio Pimenta, Wesley Oliveira, ouvintes do Primeira Mão da Rádio Ouro Negro FM, do jeito que está a situação que não pode continuar. Agora, há pouco mesmo, você, Caio, relatava uma situação que você presenciou com um ônibus da... Qual empresa? A empresa Xavier. Empresa Xavier. Agora, a gente, são independente da empresa. Sucateados. Independente da empresa. Agora a gente tem que falar aqui a verdade, é o seguinte: a culpa
não é só do empresário. A culpa não é só, é muito fácil a gente chegar aqui e dizer, o empresário de Alagoinhas não coloca ônibus novos no sistema. Bom, não coloca porque houve também muita irresponsabilidade. Esse negócio de você decidir tarifa de ônibus por decreto abre margem para a politicagem, para o populismo. Quantos prefeitos aí passaram 2, 3, 4 anos sem aumentar ou reajustar a tarifa de ônibus? Enquanto isso, os insumos do transporte, enfim, aumentaram de forma absurda, trazendo prejuízos aos empresários. Fora que em Alagoinhas tem um número de pessoas que não pagam que eu nunca vi na vida. Né? Exatamente. Entra também o populismo também da classe política. Não que a gente seja contra os benefícios, mas é preciso custear esses benefícios. Sim, quem é que vai pagar a conta? É custear. Né? Alagoinhas é uma das poucas cidades que tem, né, esse adicional à lei federal. Diz que os idosos, né, a partir de 65 anos, têm gratuidade. Eu nunca vi isso em cidade nenhuma. Alagoinhas coloca isso a partir dos 60, uma lei municipal. Então são 5 anos populista, a mais. Então, uma lei populista. E aí a gente não tem como, como você falou, tem que subsidiar. A prefeitura tem que atuar. Tem que atuar aí. Não é que nós sejamos contra os benefícios. A gente é a favor, sim, do custeio desses benefícios. Sim, alguém tem que pagar a conta. Não é dar gratuidade e jogar nas costas do empresário, né, a conta. Só tem duas vias, ou o povo paga ou a prefeitura paga, que dá no mesmo. Que dá no mesmo. Que dá no mesmo. Mas essa é a situação. Então a gente espera que o prefeito tenha coragem de levar isso adiante. Não seja que nem integração, né? Que durou apenas 2 ou 3 semanas e depois foi revogado. A gente espera que realmente seja feita a licitação e que haja mudança no transporte coletivo de Alagoinhas. Bom,